Oi, pessoal. Espero que vocês estejam ótimos. Vamos começar mais uma live. E hoje vai ser com a psicóloga Andrea. Vou dar um tempinho para todo mundo entrar. Ei, Cláudia. Ei, Maria Helena. Boa noite, pessoal. Depois vocês me contam se o som tá bom, se a minha imagem tá boa. Ei, Marcela. Ei, Fabiana. Ei. Ei, Nancy. Boa noite, pessoal. Ei, Thaís. Ei, Neucilene. Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai começar mais uma live. Eu vou começar um pouco com a Andrea, psicóloga. Ei, Dani. Obrigada, gente. Fico feliz que vocês gostam. Ei, Miguel. Vou ver você lá depois, tá bom? Suas fotos. Eu falei. Oi, Neucilene de Almeida. Eu falei. Eu sei que você tá aqui direto. A live vai ficar disponível no grupo, né? Aquele grupo Você Mais Magra. Se você não entrou, entra lá que a gente coloca lá no grupo depois. Oi, Jaque. Então, a Andrea hoje estava terminando de assistir a algumas palestras da Obesity Week. E eu acho que ela vai demorar um pouquinho. E eu vou começar falando uma coisa que até, ó, tem uma pergunta aqui. Vou até falar que foi a pergunta foi da Neucilene de Almeida. É uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Que é sobre a diferença da técnica do bypass para o sleeve, né? E tem muitas pessoas, porque hoje o sleeve está muito mais comum, e muitas pessoas estão perguntando, né? Sobre o sleeve, para eu dar dicas sobre o sleeve, falar sobre estudos sobre o sleeve. Então eu vou começar até dar um tempinho para a Andrea poder entrar. Deixa eu ver se ela... Não. Ela entrou. Ainda não. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque foi uma pergunta que me fizeram, já me pediram lá no grupo, Você Mais Magra, eu falei que ia falar, né? Então, assim, as duas técnicas mais executadas no mundo todo é bypass e sleeve, né? As outras giram aí em torno de 1, 5%, 0,5%, né? As mais executadas são essas. O bypass é mais antigo, né? Tem mais de 20 anos, o sleeve é mais jovem em termos de técnica, tem mais de 10 anos. E no bypass, grampeia o estômago, faz aquele estômago bem pequenininho, o estômago maior ele fica excluído da digestão e um pedaço do intestino. Então, eles grampeiam o estômago e cortam o intestino, né? Aí pega aquela alça do intestino mais distal e liga no estômago pequenininho. Então, eu tenho o estômago excluído e uma alça do intestino que não passa comida. Mas essa alça encontra o intestino um pouco mais embaixo, comida e suco digestivo só lá embaixo. Então, no bypass tem esses componentes. No sleeve, o nome sleeve significa manga, né? Então é como se fosse uma manga de camisola. O estômago fica comprido assim, cerca de 90% do estômago é retirado e na verdade é retirado mesmo, retirado do paciente. Eles levam a peça para biópsia porque é rotina, né? Não joga fora, analisa se está tudo ok e tudo, mas é porque é rotina e é uma cirurgia, digamos assim, irreversível, não tem como voltar esse pedaço de estômago que tirou, mas fica o estômago compridinho e depois já veio o intestino, não manipulou o intestino igual fez no bypass, certo? Mas ambas as cirurgias funcionam muito bem para a perda de peso, né? No bypass a gente tem uma exclusão de um pedaço do intestino, o estômago bem pequenininho, menor do que o sleeve, certo?
No sleeve a gente tem um estômago menor, não mexeu no intestino, mas a comida também passa rápido pelo trânsito digestivo. E esse alimento rápido no trânsito digestivo também faz produzir aquelas incretinas que eu sempre falo, GLP-1, PYY, melhora a diabetes, perde peso, né? Aí, e come pouco, algumas diferenças, né? Como o bypass mexe mais no intestino, não é que tem mais deficiências nutricionais, os dois precisam de vitaminas. Mas no bypass, quando existe deficiência, as doses de tratamento muitas vezes são maiores. Ponto. É, depois eu vou falar do anel também. E no sleeve tem o estômago fica sempre pequenininho, comprido, assim. Eu não sei se vocês viram a primeira live do Dr. Orlando, ele fala que todo mundo perguntou se aumenta o estômago, ele falou que não, que, né, que a gente cansa de fazer endoscopia, o estômago de todo mundo está mais ou menos do mesmo tamanho. O sleeve pode aumentar um pouco a bolsa, mais relacionado a técnica cirúrgica, né? Então, assim, normalmente eles operam, eles fazem esse estômago pequenininho na parte do estômago que distende menos, exatamente para não ocorrer esse aumento, né? Então, sempre bom, né, investigar o cirurgião e tudo. André está aqui. Os resultados. Então, tem essas diferenças. No sleeve, às vezes as pessoas ficam com um pouco mais de dificuldade de evoluir a dieta, porque o estômago é muito estreitinho, né? A gente acha que porque sleeve vai comer um pouquinho melhor e às vezes não é assim tão fácil, né? E em geral são duas técnicas maravilhosas. Decidir essa técnica, conversar com o seu cirurgião, pesquisar, ver o que você acha que é melhor. André chegou. Qual das duas é melhor? As duas são ótimas, depende. Se for pensar em diabetes, às vezes o bypass é um pouco melhor. Ei, tudo bom, Ela, André? cheguei. Eba, tudo bom? Eu comecei Desculpa o conversando. atraso, Não, sem problema. Eu falei que você estava na reunião e que eu ia foi começar falando algumas por um dúvidas motivo deles. nobre. Um super Estava estudando nobre. obesidade em congresso, mas estou aqui. É, isso aí. E aí, foi bom? E aí foi ótimo, era a Foi. discussão final do Best Week, para a gente trazer sempre o melhor para os nossos pacientes, né? Isso mesmo. E aí? E O que aí? vocês já estão discutindo na minha ausência? A gente estava falando sobre. Me pediram muito para falar sobre a diferença das duas técnicas, sleeve e bypass, né? E eu estava falando né, das técnicas, que ambas cirurgias são muito executadas, são as mais feitas no mundo inteiro, que o sleeve é irreversível, né? Não que seja fácil reverter um bypass. É que eu Você estou, está botando um fone, não é? Não? eu estou botando. Aí deu eco. Pode falar, é porque eu vou só mudar de dispositivo aqui, porque senão esse vai cair, que eu já sei. Mas a É? gente vai continuando. Então tá. Já sei o que vai acontecer aqui. Estava falando também que tem Vai falar. muito essa propaganda de que, eu nem falei isso, vou falar agora, de que o sleeve não precisaria de suplemento, e não é verdade, o sleeve também precisa de suplemento. O que eu noto na prática é que pode ser que os suplementos no sleeve para tratamento da deficiência, não, às vezes não precisa ser tão invasivo, às vezes com ferro via oral a gente corrige uma anemia. Eu fiquei esticada, né? O bypass é reversível. Quem é irreversível, a cirurgia irreversível é o sleeve. O bypass é reversível. Só que, assim, cirurgia de reversão nunca é uma coisa simples, assim, do tipo, né, fazer e desfazer. Você sempre tem que avaliar, né, por que, né, que está fazendo essa reversão, quem é o cirurgião, tem que ter habilidade. Depois a gente fala um pouquinho de deficiências nutricionais, que já estão. Cabelo é uma coisa que aflige muito, né, gente? Quem fez cirurgia e tem o anel precisa retirar. Não é obrigatório, mas se estiver vivendo mal, convivendo mal, se o anel for um empecilho para você comer proteína e comer bem, aí é uma hipótese, é uma possibilidade você tirar o anel. Eu tenho pacientes que convivem super bem com anel, que têm anel há muitos anos e comem bem, comem carne, né? E perderam peso e estão ótimos. E eu tenho pacientes que não conseguem comer quase nada por causa do anel, vomita,
não sente bem. Esses pacientes têm essa indicação, né? Quando vive bem, não tem problema. Vou responder um pouco do cabelo. A queda de cabelo, depois da cirurgia bariátrica, ocorre entre o terceiro e o sexto mês e tem relação com deficiências nutricionais. Vou chamar ela de novo. Normalmente a gente nem espera cair o cabelo para passar a suplementação, a gente já passa de forma preventiva, né, para a pessoa não passar muito apertado com a queda de cabelo, estou falando de queda de cabelo. E os suplementos Estava te ouvindo ajudam. aqui, vai fundo que eu estava ouvindo, só precisava trocar o dispositivo. Pronto. Deu bom agora? Deu certo? Deu, agora vamos. Então, e os suplementos, me pergunta muito qual é o suplemento para o cabelo, né? Então, na verdade, assim, tem alguns e as dosagens são ajustadas de acordo com o exame de sangue. Por exemplo, não tem como dizer quanto você precisa de ferro sem olhar o seu estoque de ferro. Às vezes pode ser via oral, às vezes tem que tomar ferro endovenoso, às vezes um comprimido dá certo, às vezes tem que tomar 2, né? Proteína, vitamina A, zinco, selênio, ômegas, né, os óleos essenciais, biotina, tudo tem relação com queda de cabelo. Então, normalmente é a fase que os pacientes mais tomam suplemento, em termos de quantidade, que tomam tudo que precisava tomar e mais o do cabelo. Mas o bom é que isso passa, né, Andréia? Isso passa quando a pessoa faz a suplementação, principalmente inicialmente, toda direitinha, e chega no final do primeiro ano super em ordem, e aí é só continuar, dá muito menos trabalho prevenir do que remediar, né, em termos de suplementação. É muito interessante porque quando as coisas são concretas, do tipo queda de cabelo, ou algo visível, algo que a pessoa se incomode, ela toma. Mas quando é preventivo, é mais difícil da gente convencer e explicar, né? Eu acho que nós tivemos aqui uma semana super rica nesse sentido de informações. Eu vi a troca de informações entre os próprios pacientes falando que aprenderam muito. Eu acho que esse é o grande objetivo. Como eu falei da outra vez, que as coisas façam, qualquer orientação faça sentido. Aí fica muito mais fácil de aderir, né? Fica muito mais fácil de levar por toda a vida quando faz sentido. Então, não precisa esperar cair o cabelo para fazer a suplementação. A doutora Silvia sabe prevenir tudo isso sem precisar passar por dificuldades desse tipo. Não precisa começar a cair para a gente passar. Né? Não precisa, né? Nem deve. Quando está caindo que o negócio já está meio feio. Então, não deixem acontecer isso. Concordo. Então, vamos falar um pouquinho o que você acha de automonitorização para manutenção do peso? Você gosta? Acho importantíssimo, gosto, importante, tanto no tratamento clínico quanto cirúrgico. Como eu falei da outra vez, a cronicidade do tratamento cirúrgico, ela vira um tratamento clínico por toda a vida, né? Então, o automonitoramento é fundamental, porque vamos falar da coisa mais simples, que é monitorar o peso, por exemplo, né? Você monitora o peso, se você engordou, ganhou 2 quilos, 3 quilos, isso é tão mais fácil de administrar do que se você ganhou 10, 15, 20, às vezes tudo de novo, né? Então, tem chance e tem recomeço para qualquer reganho, mas quando o reganho é pequenininho é bem mais fácil de reverter, né? Então, é muito importante se monitorar. Aí, num nível mais avançado, poder monitorar, por exemplo, composição corporal. Hoje em dia tem balanças que fazem isso, nas próprias consultas, né? As pessoas fazem isso, e guarde isso desde o seu pré-operatório. A tua composição corporal vai ajudar muito, como nós falamos aí a semana inteira, é tão importante. Então, aprenda a monitorar não só o peso, mas a parte de musculatura, os suplementos, as vitaminas, os exames, se estão em ordem. Então, sem isso, né, a gente faz as coisas meio atropeladas e sem orientação, e às vezes vai buscar o profissional de saúde quando já está tudo tendo que consertar. E como eu falei, é bem mais difícil do que prevenir. Então, é muito inteligente a estratégia de se automonitorar o tempo todo, né? Sem obsessão, sem virar toque, sem pesar 3 vezes por dia. Por né? favor. Mas pelo menos 2 vezes na semana,
eu acho que é muito interessante e importante, porque, afinal de contas, quem tem que pegar as rédeas do tratamento com a ajuda da equipe é o próprio paciente, né? É, eu gosto muito desse contato com os pacientes, dessas informações que a gente dá, porque o paciente ele tem que ser independente, ele tem que ser autônomo, ele tem que ter liberdade de escolha, e porque ele que vai lidar com as consequências, né? Então, talvez nosso papel seja mais informada e dar elementos, né? Por isso que eu acredito muito nesse tipo de contato com o paciente de grupo, né? Não é todo grupo que eu acho que funciona, eu acho que tem que ter grupo com profissionais que dêem informações de qualidade, porque senão acaba que pode se perder, não pode? Com certeza, com certeza. Antigamente, nós víamos... Antigamente, né? A É, gente já pode falar isso, a né, gente Silvia? pode falar. A gente já trabalha nisso há algumas décadas. Então, antigamente, a gente via uma coisa que hoje dá até uns arrepios de falar, que a gente via em congresso até, endocrinologistas falando, não, tem que falar para o paciente, tem que fazer atividade física. E se ele não entender, tem que dar bronca, dizendo, ó, se você não fizer, eu não vou mais te atender. E umas coisas tipo filme de terror que a gente vê hoje, né? Hoje a gente sabe que isso não funciona. Para nós que estudamos muito, nunca funcionou e nunca fizemos esse tipo de abordagem. Mas, infelizmente, muitos pacientes já passaram por isso, né? E a gente sabe que acolher, explicar, trazer sentido, explicar os porquês de todas as condutas, que às vezes são chatas mesmo, é chato ter que ter disciplina, às vezes é chato ter que tomar o suplemento, mas dá sentido a isso, fica tudo muito mais fácil, né? Então, felizmente já estamos nessa etapa. Uma coisa muito legal que eu posso trazer para vocês agora, a Obesity Week, é o maior congresso de obesidade no mundo, acabou hoje, agora. Eu estava lá num debate de encerramento, a gente estava discutindo os highlights da Obesity Week, né? E eu fiquei muito feliz porque os trabalhos desse ano são todos enfatizando a multidisciplinaridade, todos enfatizando os preconceitos que a pessoa com obesidade sofre, né? A formação continuada de profissionais de saúde, porque todo mundo que é profissional de saúde, mesmo quem não trata a obesidade, vai chegar paciente com obesidade para eles, né? Mesmo que seja para tratar de outras coisas. E mesmo que ele não trate de obesidade, ele tem que saber, pelo menos, receber, acolher, conduzir e orientar e encaminhar para quem entende de obesidade, né? E não julgar e não atender direito e não ter condutas bizarras só porque ele não sabe o que fazer como profissional de saúde. Então, eu fiquei muito feliz de ver que no maior congresso de obesidade eles estão enfatizando muito a formação continuada dos profissionais de saúde que não atendem obesidade para saber receber paciente com obesidade. Talvez colocar mais na faculdade, né? Mais matérias sobre obesidade. Isso, por exemplo, tem um estudo mostrando quanto que na faculdade de medicina se aprende zero sobre nutrição. E como assim? Né? Então, isso é tão importante que um médico saia da faculdade sabendo minimamente o que se come, o como comer, o que são micro, macronutrientes, ou que um paciente desnutrido pode desenvolver outras coisas. E isso está começando a acontecer, dá uma esperancinha no coração. Ai, esperançona, vai. Você tá no Obesity Week, é esperançona. André, vamos falar uma outra coisa bem interessante, que muitos pacientes, quando tem a recidiva da obesidade, ou quando estão no platô, sentem muita culpa, né? Como você acha que as pessoas devem lidar com isso? Porque, assim, sentir, às vezes, é inevitável, né? A pessoa se sentir culpada por aquilo, apesar de não ser culpa dela. Mas quais seriam, assim, as suas palavras como profissional mesmo? Obesidade e culpa, infelizmente, ainda andam juntos, né? Isso é culpa da sociedade que tratou de pessoas com obesidade assim, né? Achando que, primeiro, a pessoa com obesidade ela é culpada pela doença, e segundo, ela é culpada se ela quer fazer um tratamento. Ou seja, se ela anuncia para o mundo que ela vai, por exemplo, fazer uma cirurgia, ou antes de uma cirurgia, uma dieta, mas com remédio é fácil.
Ah, mas você fez cirurgia, então assim é fácil para qualquer um. Como se fosse uma trapaça usar um arsenal terapêutico, né? Enquanto que a pessoa com diabetes que usa insulina, ninguém vai falar para ela, ah, mas você está trapaceando, sua glicemia tinha que baixar, só que você, né, você é bonzão, você tinha que fazer as coisas na raça, né? Então, a pessoa com obesidade, ela é acusada o tempo inteiro. Ela é acusada se ela tem obesidade, ela é acusada se ela quer fazer um tratamento. E depois que ela fez um tratamento e ela emagreceu e ela está na manutenção eterna, ela também é questionada. Mas você pode comer isso? Mas tem certeza? Oh, mas você vai engordar tudo de novo, porque o fulano engordou. Então, é assim, é ataque o tempo inteiro. Então, do ponto de vista psicológico, eu acho que uma coisa muito importante que a gente tem tentado fazer, né, nós aqui com essas lives, quem é profissional que traz informação de qualidade, que de verdade está preocupado com os pacientes, né, e não em fazer teatrinho bonito, é fortalecer a pessoa com obesidade para que ela tenha essa força de dizer: desculpa, você não sabe tratar a obesidade, ou eu vou mudar de profissional. Ela ter o discernimento de saber quem sabe tratar a obesidade, ela se sentir acolhida, conduzida no seu tratamento e ela saber colocar esse limite, né? Eu sei que é muito difícil, porque quando a gente está no papel de paciente, a gente já está numa fragilidade. A gente olha para aquele profissional como ele tem o suposto saber que eu não tenho, né? Esse profissional que está na minha frente, ele sabe o que eu devo fazer e eu não estou fazendo. Então, vem a culpa aí de novo, né? Não, assim, ninguém melhor do que você, paciente, para nos dizer, para nós, profissionais, por que caminhos a sua obesidade se instalou, né? A obesidade, ela vem por caminhos genéticos, por caminhos de estilo de vida, por sedentarismo, ela vem por questões emocionais, muitas vezes, mas em geral, na grande maioria das vezes, ela vem por todos esses caminhos juntos, né? Um pouquinho de cada coisa aí junta, né? Então, não é uma questão de sentir culpa, é uma questão de pegar as rédeas da situação, procurar profissionais que entendam do assunto e que saibam tratar e que vão te ouvir, né? Porque a gente precisa te ouvir para saber que condutas te dá, né? Seria muito fácil te dar um papelzinho de revista e falar, come isso aqui e vai malhar, porque aí, ó, eu sei o que eu tô falando, se você não fizer, o problema é seu. Isso já foi, gente. Muitos de vocês, infelizmente, muitos de vocês que estão nos assistindo, infelizmente, passaram por isso, por esse tipo de conduta, mas vamos abstrair e perdoar as pessoas que não sabiam o que estavam fazendo, né? E vamos seguir em frente agora com conhecimentos. E outra coisa que me deixou muito feliz também na Obesity Week desse ano é que tem um guideline novo canadense que foi feito agora depois de 15 anos, né? E o princípio do guideline inteiro, inclusive tem uma parte extensa de saúde mental, é ouvir o paciente. Olha só que maravilha! Né? Eles fizeram todo o guideline baseado em ouvir os pacientes, finalmente. Né? Então, eu estou esperançosa, a gente está começando aí por um caminho um pouco melhor de criar menos preconceitos. Claro que ainda estamos anos-luz da sociedade entender isso, mas acho que a gente está conseguindo plantar essas sementinhas aí de obesidade como doença e fica mais fácil o tratamento quando a gente entende que tem uma doença, né, Silvia? É verdade. E qual você acha assim que é o papel da família para o paciente que vai fazer cirurgia bariátrica? Eu acho o papel da família para qualquer ajuda em doença crônica fundamental. Claro que nós temos todos os tipos de família, inclusive nós temos pacientes que não têm família, né? Que enfim, moram sozinhos, vivem sozinhos, e aí eles pensam assim, eu não vou poder fazer cirurgia bariátrica porque eu não tenho ninguém. Vai poder sim, porque o objetivo é você ter mais autonomia. Mas quando a gente encontra um paciente com a família coesa, que ajuda, colaborativa, né, que
tá junto ali na luta com a obesidade de um dos membros, ou às vezes até isso se replica como benefício para outros membros da família. A gente vê muito, e é muito bacana, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma mãe que opera e essa mãe é responsável pela comida da casa e ela começa a melhorar a comida de todo mundo, de crianças, de adultos, né? E a comida geral da casa melhora. A gente vê isso com muita frequência e é muito bacana, né? Então, tanto a família interfere positivamente ou negativamente no paciente, quanto o próprio paciente é um replicador de bons hábitos dentro da família, né? Então, é claro que isso pode trazer um benefício para todo mundo quando bem utilizado, né? Então, falando de famílias colaborativas, são famílias que vão nas consultas, que querem entender por que aquele paciente precisa daquilo. Às vezes eles até chegam meio contra, mas isso é uma reação normal, até de um pouquinho de medo, de dizer, olha, eu gosto dele gordinho, eu não quero ter culpa que ele vai passar por uma cirurgia, se acontecer alguma coisa, eu não quero ter estimulado, mas depois a pessoa entende que é para melhorar e fica parceiro, e fica do lado e tudo mais. Então é muito bacana de ver a repercussão que uma cirurgia bariátrica acaba tendo positivamente em todos os membros da família, né? A gente costuma fazer esse papel psicoeducacional, de educar a família também, para que eles possam dar um suporte de uma coisa que muitas vezes eles não entendem. Um beijo para a Fernanda Levi. Minha irmã, querida. Vamos mandar um beijinho para ela, pronto. Ao vivo aqui. Então, falando em famílias colaborativas, né? A gente sempre comeu junto, engordou junto, emagreceu juntas, né? Então é importante que a gente estimule, que a família aprenda, sim, a ter melhores hábitos, e muitas vezes não é por maldade, é simplesmente porque eles têm uma má educação alimentar, uma má educação de atividade física. Então a gente ensina a família também. É bem bom quando a gente vê a família querendo participar. E muitas vezes um membro da família faz a cirurgia e depois o outro, que também sofre de obesidade, né, se encoraja para fazer também, né? Às vezes o pai faz, depois o filho faz, isso também é muito comum, né? Bem bacana, quando um brinca, fui cobaia, mas deu tudo certo, foi bom, e aí outra pessoa da família acaba fazendo também, encorajado pelos benefícios que o outro teve, né? Bem bom. Isso. E quando a família é contra? Pois é, tem muita família que é contra, mas em geral é por esse motivo que eu te falei. A pessoa se sente meio culpada quando alguém vai para uma cirurgia eletiva, né? Uma cirurgia de emergência não tem o que falar, vai todo mundo para o hospital e fica lá esperando acabar. Mas uma cirurgia eletiva, pensada, em que o paciente se prepara, a gente chama a família para preparar junto, sempre gera alguma resistência, porque é uma cirurgia. Então, o parceiro, a parceira, o pai, a mãe, um filho, às vezes chegam dizendo, não, eu não queria que meu pai, minha mãe, meu marido, qualquer pessoa da família fizesse, deixa ele gordinho assim, vai ter que passar por isso. Mas isso é medo de desconhecimento. Em geral, quando a gente orienta, quando a gente mostra os benefícios, a gente mostra que essa pessoa está sofrendo, ele acaba se acalmando e depois, né, vira um defensor, um embaixador da cirurgia bariátrica junto com o paciente que melhorou. Né? Geralmente é uma resistência por medo. Aí tem outras dinâmicas familiares, né? Que desde que o mundo é mundo, desde que resolveram contar a história do mundo, lá Caim e Abel já brigavam. Então, desde que o mundo é mundo, irmãos brigam e tem ciúmes e as famílias têm as suas complicações. Mas em geral é medo, é desconhecimento e a gente consegue com explicações e acolhimento, a gente consegue mudar essa visão do membro da família que está mais resistente. Uma pergunta boa aqui. Como aprender a gostar de atividade física? Ai, meu Deus, olha, se eu tivesse essa resposta assim, em potinhos, eu venderia. Mas, assim, tem maneiras da gente, claro, criar... isso faz parte do automonitoramento, né? Por exemplo, quando a gente começa a monitorar
peso, musculatura, composição corporal, o bem-estar que isso gera, né? Não precisa virar atleta de corrida, tudo bem, tem as suas exceções, tem aqueles que viram Ironman, triatlo, é muito legal de ver, mas na verdade não é isso que a gente pede, né? A gente pede uma preservação de massa muscular, por todos os motivos que falamos aí durante a semana, a gente pede que seja pelo simples fato de você não virar um velhinho sarcopênico. Sarcopênico é aquela pessoa que perdeu toda a musculatura e não consegue nem levantar da cadeira e precisa de ajudante e perdeu a qualidade de vida por conta disso, né? Então, a atividade física começa lá na juventude para a gente ter uma qualidade de vida lá na frente. Só que nós, ser humaninhos, a gente gosta de prazer imediato, né? A gente é muito hedonista, a gente é movido pelo prazer. Então, a gente só quer fazer aquilo que dá prazer. Ai, hoje tá frio, não vou. Ai, hoje não sei, não tô com vontade. Amanhã eu vou. E nesse amanhã eu vou, tá cheio de gente sustentando a academia aí, né? Você vai na academia, eu tô matriculado lá, mas não vai, né? Então, é muito importante, a atividade física, ela é muito importante, não só para a composição corporal, mas para a saúde mental, né? Ela libera endorfinas, ela libera uma série de agentes químicos aí que concorrem com os antidepressivos, concorrem positivamente, ajudam, potencializam os antidepressivos. Às vezes tem muita gente que começa a atividade física e tira o antidepressivo, né? Então, se as pessoas soubessem quanto que a atividade física faz bem em todos os sentidos, cardiovascular, musculatura e saúde mental, seria bem mais fácil de aderir, né? Mas é trabalho, tem que levantar, tem que se dispor a fazer, tem que ir. Hoje tem 1000 maneiras de fazer, pode ser online, pode ser em casa, pode ser na academia, pode ser de várias maneiras, mas tem que fazer pelo menos 30 minutos por dia, ou pelo menos 150 minutos por semana, no mínimo, para ser considerada uma pessoa não sedentária. E aí vocês vão aumentando aos pouquinhos, como na live de ontem vocês aprenderam. Eu sempre falo assim, buscar alguma coisa que você goste mais. Tem gente que não gosta de jeito nenhum de musculação, né? Faz um outro tipo de exercício de força, mas que faça força, né? Não gosta de jeito nenhum de esteira, mas pode caminhar na rua e ir procurando, né? Tem gente que gosta de dançar, tem gente que gosta de... Outro dia eu fiz um vídeo muito bacana, outro dia antes da pandemia, né? Em fevereiro, se eu não me engano. Que você estava dançando, né? Fiz um vídeo na academia de dança, né? E que muita gente conseguiu perder peso e manter musculatura e parte cardiovascular com dança, por exemplo. Então, descubra o que você gosta e faça regularmente. Eu não gosto de dançar de jeito nenhum, não gosto de nadar, não gosto de correr, não gosto de musculação. Não tem problema, descubra alguma coisa que você gosta. Às vezes, esportes coletivos são bacanas, mas algo que você faça com regularidade. Né? Então, esse é o mais importante de tudo, é a frequência. Isso serve para tudo, né? A alimentação, a suplementação, a atividade física, tudo com regularidade, porque para quem tem a doença obesidade, é esse o controle mágico, incrível, né? Que não existe milagre, mas existe possibilidade, existem orientações, existem excelentes profissionais para te orientar. Então, como gostar? Descobrindo os benefícios. Eu acho que é assim que a gente aprende a gostar. Mas também não precisa se cobrar amar, não. Não precisa se cobrar ser o rei da atividade física. Você pode só fazer que já tá bom. Não precisa adorar. Tipo fazer por compromisso, né? Tem hora que tem que ser um pouco assim. Vamos, deixa eu ver se tem alguma... Desde sempre sou obesa, sofri muito na escola, tenho minhas culpas por ser relaxada. No que a psicóloga pode me ajudar? Tá vendo? A história da culpa, né? Sempre se culpabilizando. Quantas vezes essa pessoa deve ter ouvido: você é relaxada, você não tem força de vontade, você deixa pra lá, você não se cuida, você isso, você aquilo, e foi ganhando rótulos e rótulos e rótulos e foi acreditando nisso. Quantas vezes, né? Então, a gente precisa fazer o caminho de volta.
Quando a pessoa ela já chega afirmando isso, ela é adulta, ela vai, por exemplo, para uma cirurgia bariátrica, ela chega nos nossos consultórios dizendo eu sou sem vergonha mesmo, eu não tenho força de vontade mesmo, não é isso que eu estou vendo na minha frente. Uma pessoa na minha frente que está me dizendo isso, ela só está repetindo coisas que ela ouviu que nem papagaio a vida inteira. E ela acreditou. Né? Se ela está na minha frente, ou na sua frente, ou na do Dr. Orlando, ou de qualquer profissional que trate de obesidade, ela está pedindo ajuda. Então, lá no fundinho dela, ela sabe que ela não é nada disso. Ela sabe que ela tem que buscar ajuda para sair da condição aguda da obesidade e para uma condição crônica e controlável, mas que ela não é uma pessoa sem vergonha nem nada depreciativo, que ela tem uma doença que a gente precisa tratar. Então, precisamos muito mudar esse discurso. Se você que está nos ouvindo se acha sem vergonha, sem força de vontade, lembre-se que você tem uma doença super refratária aos tratamentos, difícil de tratar sim, que exige disciplina, exige um monte de multidisciplinaridade, exige que você preste atenção sim no seu estilo de vida, na sua alimentação, na sua atividade física, exige que você faça esforço, mas tem tratamento crônico para essa doença crônica. Então, para de acreditar que você é isso, você é aquilo. Você é uma pessoa cheia de características, com a sua história de vida e que tem obesidade. É uma das suas coisas, uma das suas doenças que você precisa pegar as rédeas e tratar. Você tem todo o resto, o seu caráter, a sua história, os seus relacionamentos, a sua vida, tudo que você construiu até chegar aí, e certamente não foi pouco, e você já é uma pessoa adulta. Adorei. Gostei. Agora vamos responder isso aqui, porque a gente tem que responder isso aqui. Doutora, seja sincera, as pessoas conseguem emagrecer depois do reganho? Sim! Sim! Muito! Conseguem, sim, conseguem. O reganho não é o fim da vida, não é o fim da rota, não é a última chance. A cirurgia bariátrica não é, ai, foi minha última chance, agora já era. Não, o reganho é só uma oscilada, uma onda que veio, te deu um caldo, te derrubou e agora a gente levanta de novo, resgata o tratamento, a sua cirurgia está aí, a gente cuida, a gente te ajuda, né, a identificar os fatores que estão te fazendo engordar de volta e cuidar deles, botar eles para dormir, ó, quietinhos sim, a pessoa que tem reganho e busca o tratamento correto para o reganho, a gente consegue sim emagrecer, a gente fala isso com certeza. Deixa eu mandar um Fala aí, beijo doutora Silvia, fala você. Não, na verdade, assim, o tratamento da recidiva, ele não é um tratamento, né? Às vezes são muitos fatores atuando contra, né, a perda de peso, né? Às vezes a quantidade de músculo está pequena, às vezes precisa mudar um hábito alimentar, às vezes precisa retirar bebida alcoólica, né? Então essas coisas a gente tem que ver quais os fatores que estão influenciando para o aumento de peso. A gordura, o excesso de gordura, a gordura é um tecido que ele gosta de ficar lá, parado. E na hora que você está perdendo gordura, ele entende isso como uma agressão e ele quer voltar a ficar, né, a ter mais gordura, mais caloria, porque é a função dele, ele só sabe fazer isso, estocar caloria. Então, diminuir a porcentagem de gordura talvez seja uma coisa bem importante, né, no tratamento tanto da pós-cirurgia bariátrica quanto para o reganho de peso, né? Mas não tem, assim, uma forma que, tipo assim, um tratamento que vai dar para todo mundo. Por exemplo, muitas pessoas se dão bem com os análogos do GLP-1, que é aquele hormônio que o paciente que fez cirurgia bariátrica já produz em maior quantidade. A gente vai potencializar esse GLP-1, esse aumento desse hormônio que dá saciedade com um medicamento. Às vezes, uma dose pequenininha para um paciente que fez cirurgia bariátrica tem um super efeito e é mega bom. Às vezes não é isso, às vezes o paciente tem outro tipo de compulsão e ele precisa de um outro tipo de remédio que vai tirar aquela compulsão específica, né? Às vezes ele tem uma anemia que está deixando ele muito desanimado, ele não faz atividade física, não faz nada, começou a tomar medicamento antidepressivo que ganha peso. Então, tem que ver qual é o fator.
O grande risco hoje é que tem muita gente, existe muito discurso de cirurgia perdida, que não existe, né? Você perdeu a sua cirurgia, porque, né? Sempre culpando o paciente que isso não existe, não tem cirurgia perdida. A cirurgia bariátrica, ela foi feita e ela está lá. Se a pessoa não Uhum. te operou de volta e não mudou. Você viu que você falou aí inúmeras possibilidades que podem causar o reganho de peso, ou todas elas juntas, e é por isso que a avaliação tem que ser sempre individual, né? Tanto no pré-operatório, a gente faz psicodiagnóstico individual, avaliação nutricional individual, avaliação da obesidade como um todo individual, e na história de reganho de peso e no acompanhamento, também a gente vai identificar as suas causas. Não é, meu vizinho engordou porque bebia, a outra engordou porque estava sedentário, o outro... Não, a gente tem que identificar as suas causas para a gente poder atacar e tratar e te orientar em relação às suas causas. E tem uma outra coisa importante também, que tem muitos medicamentos que dificultam a perda de peso e às vezes até fazem a pessoa ganhar mais peso. E é por isso que é tão importante ter, principalmente os médicos que vão conduzir a medicação, especialistas em obesidade. Então, medicações psiquiátricas, corticoides, que muitas vezes a pessoa precisa tomar, até insulina. É uma medicação que faz ganhar peso, né? Então, ela tem que ser bem administrada. Quando a pessoa precisa usar insulina, mas quando ela emagrece, ela faz cirurgia bariátrica, às vezes ela até diminui essas medicações, a necessidade dessas medicações todas que eu falei, que fazem ganhar peso. Então, também é um fator protetor você emagrecer para poder tirar algumas medicações que dificultam, que às vezes elas são necessárias, você precisa delas por todas as questões aí que elas podem ajudar, mas que dificultam a perda de peso. Então, é um tratamento que você tem que ser olhado como um todo. Não adianta eu olhar para você e falar, puxa, você tem um problema emocional, isso te faz comer. Se eu não souber, até eu como psicóloga, se eu não souber transitar, pelo menos, na parte nutricional, na parte medicamentosa e poder me comunicar com os outros profissionais que estão cuidando de você. Porque senão eu vou estar olhando para um pedacinho muito pequeno e provavelmente eu não vou conseguir te ajudar globalmente como a obesidade exige, né? Então é por isso que a gente fala tanto de profissionais bem formados para isso. E assim, porque hoje tem muito essa ilusão, né, de eu vou refazer a bariátrica, vou fazer a bariátrica em cima da bariátrica, vou fazer um plasma de argônio. E isso não é mudar hábito, isso não é descobrir qual foi o fator que te levou à recidiva, né? Provavelmente, se você fizer, o fator que fez você ganhar peso vai continuar atuando, porque você não foi... Tem que ir na causa do problema. Aí você tira o problema. É igual, por exemplo, assim, a mulher que tem um fluxo menstrual muito intenso e faz um bypass, né? Essa pessoa vai ter deficiência de ferro, porque a causa principal é a perda excessiva de sangue todos os meses. Não adianta ficar tomando só suplemento, porque você não resolve a causa. A causa é a perda excessiva, né? Aí você controla a perda excessiva, suplementa e ela vive bem. Então, em tratamento, essa questão de ser individual, né? É isso, descobriu qual é o fator que levou até aquele problema e a gente vai lá e... Não? Senão é igual um cano cheio de vazamento. Aí você tampa um buraquinho, depois estoura outro, aí você tampa um buraquinho, estoura outro. Exatamente. E isso, assim, parece uma bobagem, mas quando está tudo cheio de vazamento, ou seja, o paciente está perdido e os profissionais que cuidam dele também, além da gente não ajudar, a gente reforça o estigma de que não tem jeito, a gente reforça o estigma de que a culpa é dele, né? Então, não se sintam culpados e procurem ajuda especializada. Vocês vão ter melhora, com certeza. Né? A gente é apaixonado, né? Então, a gente fala, a gente estuda muito esse assunto e a gente tenta passar isso para os pacientes, né? Não percam a esperança, não vistam os rótulos de que obesidade é falta de qualquer coisa, de força de vontade, de caráter, porque obesidade é doença. E a gente vai martelar isso em vocês, até vocês aprenderem. Ficarem fortes. Aí quando alguém falar, fala assim, tá, então tá. Né? Aí faz aquela famosa cara de porta, adoro. Então. Cara de nada, adoro. Finge demência, deixa pra lá. A pessoa não sabe, perdoa as pessoas que não sabem o que estão falando.
A Dilma está dizendo assim, como é bom ouvir que após o reganho eu posso perder peso. Nessa pandemia eu aumentei 10 quilos, mas estou correndo atrás para eliminar os 10. Faço zumba. Se estou no caminho certo? Está, Bom, super é um está. grande começo, faça zumba, olhe para a sua alimentação, olhe para tudo que a gente está falando aqui, você já começou a correr atrás do prejuízo, tá ótimo. Tem uma pergunta bem boa aqui, é um outro assunto até que eu queria perguntar para você. Ó, é uma coisa que eu vejo muito nos meus pacientes. Tenho gêmeos de 2 anos e trabalho fora o dia todo. Mal tenho tempo para nada. O que posso fazer para diminuir o meu reganho? Já tenho 10 quilos a mais. Essa questão, eu vou falar agora, uma coisa que eu vejo muito frequente. As mulheres, né, a gente tem umas jornadas triplas, né, quatro, jornadas múltiplas ao mesmo tempo, e a questão de você priorizar a mulher, priorizar a própria saúde, às vezes o homem também, mas para a mulher isso fica um pouco mais evidente, às vezes fica difícil, né? A pessoa faz tudo para todo mundo, né? Leva coisa, faz comida para a casa inteira, ajeita a casa, arruma o dia das crianças, resolve os problemas do marido arruma os funcionários, não sei o quê. E aí como é que é, assim, para você saber se priorizar, né? Como é que a pessoa pode... Como é que a gente pode falar para um paciente assim, para cair a ficha, assim? Olha, a gente tem que falar de uma questão cultural também, que é muito permeada na nossa vida, principalmente na vida das mulheres, né? A gente é uma geração, hoje, nós adultas, mulheres adultas de hoje, nós somos a geração responsável por quebrar o machismo e quebrar essa coisa de que a mulher tem que carregar tudo nas costas sozinha. É claro que cada casal faz a sua parceria, não tem nada de errado em um ser mais provedor, o outro organizar mais a casa, cuidar da casa é tanto trabalho quanto trazer dinheiro para casa, tá tudo certo. Mas as mulheres aprenderam, né, nós aprendemos com as nossas mães, as nossas avós, a nos sentirmos sempre culpadas. É culpa porque o filho tá remelento, tá sujo, não foi para a escola, tá com febre. Tá Adoeceu, o que eu fiz de errado? A mãe e culpa, ó, sempre andando juntas, assim como obesidade e culpa, né? Então a gente tem que somos seres humanos, fazendo o nosso melhor, cuidando dos nossos filhos. É lógico que a gente tem um instinto, mães normais têm um instinto de querer que fique tudo bem, né? Existem mães negligentes, mães de outros tipos, mas mães mais normais, mais continentes, que dão conta. Ela tem gêmeos, né? Essa pessoa que está nos perguntando. Então, não é fácil mesmo, não é fácil mesmo. A jornada é maluca, é grande, né? A gente trabalha, os filhos em casa, agora na pandemia, filho estudando em casa, a gente trabalhando em casa. Parabéns para todas nós, parabéns para todo mundo que deu conta disso e que saímos melhores disso. Sabe que outro dia eu estava numa consulta assim por câmera com uma paciente e ela mora num condomínio aqui em São Paulo que tem 3 ou 4 prédios. E de repente começou um panelaço. E aí ela falou, nossa, tá muito... Deixa eu ver o que está acontecendo, se alguém está falando na televisão. Ela saiu na janela, era um panelaço de mães. Ah, é? Sério? Uma mãe gritou, eu não aguento mais. Aí a outra começou, eu também não. Aí uma começou a desabafar com a outra e bater panela e virou uma grande brincadeira, mas uma catarse, assim, um alívio, uma apoiando a outra e falando, eu vou dar meu filho para você cuidar, a outra eu vou mandar aí para sua casa. E assim, foi uma liberação geral. Então tá todo mundo assim. Não é fácil mesmo, em situação normal já não é fácil dar conta de tudo isso, e agora na pandemia menos ainda. Então, muita gente engordou sim, muita gente no meio disso tudo deixou de cozinhar, porque teve que dar conta de muitas outras coisas. Então, acho que o importante agora é a gente resgatar a saúde da família, saímos... graças a Deus, vivos com saúde, né? E cuidar, agora voltar a cuidar da alimentação e de tudo isso. Mas não é fácil mesmo. Apoio, super te apoio. Você tem gêmeos, você tem mais crédito ainda.
Não, o que eu sempre falo é assim, a pessoa só vai cuidar bem dos outros se ela estiver bem, né? Eu passei muito apertado para conseguir conciliar tudo, e às vezes eu ia sair para fazer pilates, e minha filha falava, ai, você tem que ficar em casa, mas eu falava assim, não, mas eu tenho que ficar em casa com saúde, então assim, eu preciso fazer atividade física, porque eu vou voltar alegre, eu vou voltar sem diabetes, eu vou voltar, né, com músculo, e aí vai E ser o bom. coração de mãe vai Não, apertar, mas não, vai. aí eu saía chorando, né? Mas assim, e muitas vezes eu não fui, né? Quando eu falava, não, aí eu falava, é mesmo, eu não devia ir, realmente, Sai aquela né? lágrima É, assim, eu falava, não, não devia ir, vou desmarcar realmente. Que mãe sou sou uma eu, né? péssima mãe. Estou saindo, deixando a criança em casa à noite, a hora que eu tinha para ficar com ela. Aí eu comecei a ver que eu também ficar, ou não ficar animada, ou não estar saudável, né? Como é que eu ia dar conta, né, de ver os meninos crescerem, tudo? Então eu comecei a ter mais rotina e eu ia, aí eu fui ficando mais forte. Quando eu ia, eu falava, não, eu tenho certeza que eu preciso disso. Né? E aí, com o tempo, aí, às vezes ela falava assim, não, mas hoje? Eu falava assim, eu tenho que fazer exercícios assim, quase todos os dias. Aí ela foi acostumando e ela mesma já acha bom que eu faço, né? Então, Tá vendo? A hoje. gente, no fim das contas, nós somos também um exemplo, né? Um exemplo de saúde, de atividade É, física, de como a gente conduz a nossa saúde, do que é prioridade. E um dia, lá na frente, porque educação é repetição, repetição, repetição. Eu brinco que filho só aprende a escovar os dentes quando vai beijar alguém. Então, a gente manda escovar os dentes desde pequenininho, aí vai crescendo, aí chega na adolescência quer dar um beijo, aí fala, é melhor escovar o dente. Então, nossa, muito. educação é repetição, 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 repetição e exemplo, né? Disso que a gente passa com exemplo é muito mais do que o que a gente queria passar, né? Não, eu Muito mais. quero passar Filho é um honestidade. espelho, eles sabem tudo, estão vendo tudo. A relação da mãe com o corpo é uma coisa tão importante para não desenvolver transtornos alimentares nas nossas meninas, É, principalmente. é. Né? Mães que ficam sempre falando, ai, eu tô em dieta, ai, meu corpo é horrível, ai, nossa, como eu tô gorda, ai, que não sei o quê. A filha começa a se achar assim também. Então, esse é um assunto muito sério, muito profundo, Muito que a gente precisa profundo. tratar, nos tratar, ficar bem, para que a gente consiga ser uma pessoa melhor para as nossas crianças, com certeza. Não, eu digo assim, é laboratório de Deus, né? Porque assim, a família é onde você tem que se melhorar para você dar o exemplo, ou para você não repetir, né? Não deixar extravasar aqueles problemas seus, né? Que a gente não Quando quer, o né? filho começa a esfregar na nossa cara e fala, ixi, falou do jeito que eu falo, igualzinho, nossa, agora eu tenho que repensar. Que E mais? aí, não temos que nos despedir ainda não, né? Não, Eu não gosto quando o Instagram some com a gente. acaba Tem com a que. gente. É. Deixa eu ver. Mais alguma pergunta aqui. Aí muita gente acha, eu vou responder isso porque muita gente está perguntando, tem uma mini propaganda, assim, né, de algum serviço de que o Sleeve não precisa de suplemento e precisa, tá? O Sleeve também precisa. Quando te retira aquele estômago maior, reduz a produção de ácido do estômago, o ácido é importante para a absorção do ferro, do cálcio, até a vitamina B1 depende de ácido, né? Essa mudança de pH altera muito, a comida passa mais rápido pelo trânsito digestivo, a pessoa vai comer menos, né? Vai ter menos nutrientes da dieta, então precisa. Talvez os controles, os tratamentos, às vezes não precisam ser tão invasivos, né? Tipo ferro endovenoso menos vezes no sleeve do que no bypass, mas também não a gente ainda não tem o mesmo tempo de bypass, de sleeve, para a gente comparar e ficar. Mas a gente já tem tempo suficiente para saber que ele exige suplementação. Vou mandar um beijo para a Rê também, que foi quem fez essa pergunta, porque a Rê é além de uma pessoa muito querida, ela é uma multiplicadora de bons hábitos e de ensinamentos, e ela é toda preocupada. Você viu aí que ela falou da prima dela no Japão, e ela ajuda os amigos, e ela ajuda todo mundo. E Não ela sabia. pergunta e ela fala, então ela é uma multiplicadora das boas informações da cirurgia bariátrica, e isso é muito importante. Só que, tadinha da Rê, nem todo mundo escuta,
né? Nem todos os pacientes escutam e querem fazer direito. E tem gente que fica em estado de negação e falando, ah, não, eu fiz sleeve e meu médico falou que eu não preciso. Depois vai adoecer lá na frente e a prima vai ficar preocupada aqui no Brasil. Então, não façam isso. Sleeve, qualquer cirurgia bariátrica, por essência, exige suplementação. Doutora Silvia pode falar muito melhor que eu, mas Não os meus precisa. pacientes sonham comigo falando isso. Não, mas precisa mesmo. Isso é bom, porque a gente tem que repetir. Infelizmente, ainda tem profissionais que não estudaram, porque isso, gente, basta ler, né, um, dois artigos, você dá um Google, pesquisa até artigo em português mesmo. Todos eles falam que tem, né, essa necessidade de suplementação, já é uma coisa que, quando a gente, há 20 anos atrás, era bem mais difícil, né? Mas hoje em dia, gente, hoje já não tem. Eu guardava o artigo na gaveta e falava assim, olha só, esse médico aqui, ele estuda isso tem 20 anos e ele falou que precisa. Você quer uma cópia? É porque ninguém acreditava que precisava Há tomar. 20 anos atrás, a gente caçava uma coisa ou outra e a gente via nos nossos consultórios e a gente levava, né, Silvia? A gente já ia brigar nos congressos, falando exatamente o que a gente fala hoje. Então, não tem milagre, né? Cirurgia bariátrica exige, sim, suplementação, em qualquer tipo. Estão perguntando qual é o hormônio que eu falei da saciedade, é o GLP-1. GLP-1. Procurei uma endócrino por conta do reganho. Quando disse que tinha feito o sleeve, ela disse que eu perdi tempo, porque o sleeve não serve para nada e que eu tinha que ter feito a bypass. Uai. Quem que disse isso? A endócrino. É tão legal, as abordagens que a gente escuta são ótimas, né? Olha, o sleeve é uma cirurgia reconhecida, que é feita, que está aí, mas tem indicações precisas, né? Não é uma cirurgia, no meu caso, que a gente indica para qualquer pessoa. Então, assim, a cirurgia tem que ser bem indicada e bem conduzida. Qual cirurgia foi? Use da melhor forma a cirurgia que você tem. Algumas cirurgias têm que ser refeitas, desfeitas, modificadas, mas vamos com calma nas coisas que falam por aí, né? Agora chegamos numa pergunta, uma coisa que a gente tem que falar, que é do nosso curso. Perguntaram como vai ser o Body Fit, que é o nosso curso, que eu vou colocar mais informações lá no grupo hoje, né? Ele começa na semana que vem, no dia 11, vai terminar no dia 2. São 21 dias de curso com a gente. Então, um dia vocês têm live com a gente, às vezes comigo e com a Andréia, às vezes comigo com o Dr. Orlando, né? Algumas vezes só com a Andréia, eu acabo entrando em quase todas. E no outro dia vocês têm aula com a personal, com a Lilian, né? Alguns dias ela faz aula gravada, alguns dias são aulas... Vou fazer as aulas junto, tá bom? Eu também. A Lili é boa. E vocês vão ter um grupo, né? Um grupo de WhatsApp, vocês vão ter acesso a gente. Todo dia eu vou postar informações, dicas nesse grupo, né? Então vai ter aula sobre como contar macronutrientes, a dieta de macros, contar proteína, né? Como mudar hábitos. A André vai falar sobre libido, vai falar sobre como controlar, dicas para controlar compulsão. O Dr. Orlando vai falar sobre perda de peso, sobre tratamento da recidiva. As lives são ao vivo, né? Vocês têm contato com a gente ao vivo e vocês também vão ter contato no grupo. São 3 semanas de curso. Intensivão. Intensivão, Só falando sobre cirurgia bariátrica, perda de peso, então quem está no platô. Me perguntaram quem acabou de operar. Quanto mais informação, melhor, gente, né? É o momento ou quem vai operar, uma pessoa que vai operar me perguntando se você quer conhecer mais, saber dicas de como perder peso bem, né? Essas informações que a pessoa vai adquirindo para fazer boas escolhas depois, né? Isso é muito importante. Muita gente fala assim, se eu soubesse antes que isso não fazia bem, eu não teria Não, o feito. paciente bem informado, ele mesmo conduz o seu tratamento, ele mesmo escolhe bem melhor os profissionais que vão cuidar dele, e isso é fundamental para o sucesso aí do tratamento para a vida toda. Fundamental. Esperamos vocês todos lá, vai ser muito bom. Muito. E hoje, especificamente, a gente vai fazer uma promoção para vocês que assistiram a live. O curso está com 30% de desconto. Aí a gente vai colocar o link lá no grupo de vocês. Vou deixar aqui na minha bio também.
Depois de meia-noite de hoje, aí o custo volta para o preço normal. Esse preço promocional é só hoje, até meia-noite. Certo? Vou ter que terminar, senão o Instagram Se vai não cortar a seremos gente. terminados. Seremos terminados, Ó, um beijo, força para Obrigada. todo mundo, abaixa os rótulos e vamos cuidar da saúde. Isso mesmo. Sem culpa, sem culpa. Sem culpa. Né? Então, obrigada. Beijão. Obrigada, viu, Andréia? Eu sei que você teve um dia Obrigada a todo mundo cheio. que ficou aqui com a gente. E desculpa o atrasinho, estava trazendo novas informações aí Sem para você. problema. Estava estudando. Eu vou Um salvar a live e beijo. vou colocar no nosso grupo lá. Um beijo, pessoal. Legal, bacana. Obrigada. Beijão. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.